Eu tenho o privilégio e a honra de recepcionar aqui na TV Prevê, ou nós temos este privilégio, porque são dois amigos aqui da TV Prevê e que ao longo desses 16 anos cumpriram 2 mandatos cada um à frente do Executivo Lençóense. Lençóis Paulista é uma das cidades mais prósperas do interior do estado de São Paulo, uma cidade com um PIB dos mais expressivos, uma cidade que foi administrada com muito carinho, com muito vigor, com muita determinação, com muita seriedade acima de tudo, por 2 pessoas probas e que preocuparam-se muito com a população daquela cidade. Eu me refiro à prefeita que está deixando o cargo agora, a professora Isabel Lorenzetti, a nossa querida Bel Lorenzetti, que também exerceu no mandato do então prefeito, que exerceu o mandato por 2 legislaturas, por 2 períodos, o José Antônio Marise. E a Bel, neste período do Marise, trabalhou na área de cultura e educação. E ambos estão deixando o poder, prefeita e vice-prefeito, respectivamente, após cumprir esta jornada de 16 anos à frente do Executivo Lençóense. O Marise, nesses últimos anos, esteve na equipe da Bel como diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto daquela cidade. Portanto, estiveram ligados à administração do município nesses últimos 16 anos. Bel, eu começo com você, até porque eu também quero saber do Marise. Foi uma eleição muito disputada, muito acirrada. Inclusive, aqui no debate que nós promovemos na TV Prevê, os próprios adversários do Marise diziam: essa eleição está muito difícil e está bem inclinada para que o Marise seja eleito novamente. E de repente, nos últimos dias, nós começamos a sentir um burburinho de que vinha de Lençóis Paulista, dizendo que a situação estava tendo um revertério. O que teria acontecido? Que praticamente nos estertores, e a eleição se ganha quando abre a urna, efetivamente. Mudou esta situação, esse status quo em que o Marise não levou esta eleição. Eu sei que você trabalhou tanto, e ele também, para que o grupo permanecesse à frente da prefeitura. O que, na sua opinião, aconteceu? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela visita de vocês no último dia do mandato que vocês estão exercendo naquela cidade, na querida cidade de Lençóis Paulista. A gente também agradece, eu agradeço o convite para estar aqui. No último dia, praticamente, hoje a gente tem expediente interno na prefeitura, no Paço Municipal, e a gente vem aqui fechar um ciclo, na verdade, né, com a TV Prevê, como prefeita, Marise também já foi como prefeito e agora vice-prefeito, e nós estamos aqui encerrando o ano. É muito bom, muito obrigada, a gente se sente sempre em casa quando vem aqui, Samuel. Obrigado. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi ficando cada vez mais forte. Hoje nós estamos todos muito ligados, a mídia liga ao mundo, né? E a gente percebeu reações muito parecidas em todos os lugares do mundo, vamos dizer, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, com o que aconteceu na cidade de São Paulo, o que aconteceu na maioria das cidades. Então, essa situação vivida, esse descontentamento, o que o Brasil vem enfrentando nesses últimos anos, traz dentro das pessoas uma ânsia por mudança, uma ânsia por você resolver os seus problemas. E para as pessoas que estão no município, sempre os seus problemas têm uma resposta mais imediata no governo municipal. Eu acredito que essa onda de mudança provocou justamente nesse final uma reação das pessoas que estavam indecisas, porque sempre numa pesquisa aparecem os indecisos. Esses indecisos acabaram entrando nessa onda de mudança, porque a gente sempre teve aqueles votos que são consolidados, cada um fez a sua campanha, da sua maneira, Marise sempre muito correto, nós sempre respeitamos os nossos adversários. Então eu acredito esse resultado a isso, tanto que diferente de outras cidades que a gente tem notícia, nós tivemos praticamente um empate em Lençóis, 3% né, de diferença, mas assim, nós sempre fizemos a nossa parte, e nesse momento que a gente entende, vivemos democracia, e dentro desse espírito democrático, o que
mais importa é sempre a população, é sempre a cidade. Então, nós como cidadãos lençoenses estamos aqui abraçando a situação como ela está e vivendo da melhor maneira possível, inclusive por conta da nossa cidade. Marisa, você foi diretamente envolvido, você era o candidato. E como é que fica no seu coração essa situação de perder por tão pouco e estar com a eleição ganha até na véspera? E a eleição se ganha quando abre a urna. Samuel, inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado a você também. Né? É sempre uma alegria renovada conviver com a família da TV Prevê. Política se define no voto, no momento do voto. Eu concordo quando o Abel traça esse cenário de que a insatisfação com relação à classe política no país, e talvez até no mundo todo, acabou influenciando e despertando um desejo de mudança nos municípios. Isso não foi diferente, em Lençóis também aconteceu. Quero ser também um pouco mais incisivo na minha análise. Alguns pontos contribuíram para que o resultado fosse esse. Nós vivemos nesse ano, em janeiro desse ano, uma grande inundação na nossa cidade. Isso, sinceramente, influenciou no resultado da eleição. Esse fato da qual ninguém é culpado, um evento da natureza, foi muito bem explorado de uma forma, na minha opinião, até que exagerada e de certa forma até criminosa pela oposição, que inclusive foi ao extremo de propor uma SEI para se apurar um fato da natureza. Isso se prolongou até as vésperas da eleição. Isso acabou influenciando negativamente. Quando, na verdade, todos nós sabíamos que a explicação da inundação é uma explicação técnica. Isso ficou muitíssimo claro recentemente quando a promotora de justiça do nosso município teve a mesma conclusão no inquérito que ela promoveu. Ou seja, vivemos uma tragédia ambiental de que ninguém foi culpado. Ninguém foi culpado. Alguns outros pontos que foi assim, muito batido durante a eleição também acabaram influenciando. Né? Estou na política já há algum tempo e a cada 4 anos a gente ouve-se dizer o seguinte: olha, empresas não vão para Lençóis Paulista porque o Marisa não deixa, porque o Marisa é amigo desse, porque o Marisa é ligado a um determinado grupo ou outro, qualquer grupo, porque a Abel é ligado a determinado grupo. Esse ponto me deixa muito triste, que isso teve uma influência definitiva também nessa eleição. E isso não é verdade. A cidade está aberta, sempre esteve aberta, e nesses anos todos teve um desenvolvimento, como você mesmo disse, muito grande. Então, esses temas todos explorados pela oposição acabaram influindo no resultado final. Agora, nós temos que considerar que a diferença foi muito pequena. Então, eu acredito que nós fizemos a nossa parte, uma parcela muito grande da população reconheceu o nosso trabalho e isso ficou claro nas urnas. Nós temos que respeitar o processo democrático. E eu respeito. E desejo que a equipe que ganhou, o prefeito que foi eleito, tenha sucesso na sua administração. Além de tudo, eu aduzo isso daí como do próprio desgaste natural de 16 anos no poder, de um grupo, não é, Abel? É inevitável esse desgaste, até por conta de todos os problemas que uma administração pública passa. Principalmente as dificuldades que você teve nesses últimos 4 anos. Exatamente. O primeiro mandato começou na crise de 2008, 2009. Só que a recuperação do país foi rápida. E então nós tivemos aí como tomar fôlego, a gente conseguiu se recuperar e então deu para ir melhor. Agora, depois do início do segundo mandato, tudo anunciava e a gente ia percebendo mês após mês, tanto que na passagem de 2013 para 2014, nós já disparamos medidas de contenção e desde então nós fomos lutando, mas assim, nunca chegávamos ao fundo do poço. Então foi uma sequência. Então a gente não tem perfil
perfil mesmo de governo populista. Sempre o que é melhor, o que pode ser feito, o que a lei permite, e assim nós caminhamos, mas as medidas que tinham que ser tomadas foram todas tomadas. Tanto que isso hoje me deixa muito satisfeita, porque eu comparo com cidades que não fizeram isso na época que a gente começou e que hoje estão tendo dificuldade para fechar a gestão. Então, foi difícil. Isso tudo é você dizer não, ou você deixar de fazer, falta recurso, por exemplo, para você fazer recaps. E não adianta buscar fora, porque também o governo estadual não está liberando, o governo federal não está liberando. Então, você tem que manter uma cidade em ordem num programa de tapa-buracos. Então, você tem que saber como você faz. Então, você tem que segurar certos investimentos. Privilegiando sempre saúde, porque a gente tem que gastar 15%, mas nunca gasta isso, sempre gasta mais, 22%, 23%, 25%. Às vezes, a saúde, em alguns meses, ultrapassa o gasto da educação, que é 25%, né? Então, é uma luta muito grande, mas eu sinto que a maneira que a gente enfrentou isso, a maneira que nós colocamos, todas as vezes que nós tínhamos um problema, uma decisão dura para tomar, para os nossos funcionários ou mesmo para a população, manteve a nossa credibilidade. Eu sinto a cada dia, sinto onde eu vou, Marise sente a mesma coisa, até em reuniões com aglomerações, né? A maneira que a gente é recebido, que é aplaudido, é uma forma calorosa, é uma forma respeitosa, que mostra que a população entendeu tudo isso. Então, Marise, como é que você entrega o Serviço Autônomo de Água e Esgoto depois de 8 anos, em relação àquilo que já existia e aquilo que vai ficar para o teu sucessor? Samuel, o SAI está numa situação muito, muito boa. O SAI é uma instituição que, ao longo do tempo, é muito bem avaliada pela população. Para você ter uma ideia, agora em novembro nós fizemos uma pesquisa de opinião e os índices de aprovação do SAI em todos os serviços que presta alcançam 90% de ótimo e bom. Isso mostra a qualidade do nosso serviço. Nós vamos passar o SAI com uma sobra de caixa de aproximadamente 12 milhões e 500 mil reais. Ou seja, é um recurso à disposição da próxima administração para investir na infraestrutura de saneamento do nosso município. Esse recurso nós estávamos amealhando para um projeto de mudança do ponto de captação da água que vai para a nossa estação de tratamento de esgoto e também para a substituição da rede de água do centro da cidade. Então, no nosso pensamento, deveria ser direcionado para essa finalidade. Além disso, nós tivemos a oportunidade de renovar toda a nossa frota. Nesses últimos 4 anos, nós investimos 2 milhões e 100 mil reais na renovação da frota do SAI. Também, nesses 8 anos, nós instalamos 4 poços profundos em nossa cidade, no investimento aproximado de 8 milhões de reais. Inclusive, o último poço vamos entregar nesse final de semana. Ou seja, a avaliação da população com relação ao serviço do SAI, a nossa situação financeira e operacional nos permitem afirmar que o SAI passa às mãos da próxima administração numa situação muito tranquila. Hoje, 100% de esgoto tratado na cidade? Exatamente, 100%. Nós tivemos, por conta da inundação, um comprometimento de todo o nosso sistema de tratamento de esgoto. Ele foi todinho recuperado e já funciona plenamente. Qual é o legado que você entende que esta administração deixa de importante? Eu sei que muitas obras foram feitas pelo Marise e por você. Recentemente você inaugurou o Teatro Municipal. Enfim, eu acho que vocês deixam uma marca. Qual é este legado? O legado de amar a cidade acima de tudo, é o legado de uma administração pública em ordem, organizada, bem estruturada, a possibilidade de, nos tempos difíceis que nós vivemos, o novo prefeito assumir a administração sem dívida alguma, com todos os salários e benefícios dos funcionários públicos
pagos. 13º, salário de dezembro já está pago. Até ontem foi o pagamento da segunda parcela do 13º. Não, a segunda parcela já tinha sido paga, mas ontem todos os salários foram pagos. Inclusive, os fornecedores que venceriam as suas contas até 15 de janeiro, nós antecipamos e pagamos ontem. Então, nós não vamos deixar nada para a próxima administração ter que enfrentar ou correr atrás do prejuízo. Com dinheiro em caixa também na prefeitura, nós vamos deixar aproximadamente 5 milhões em caixa, contando que hoje deve cair na conta do município um recurso da repatriação que vai dar para Lençóis um valor de 1.400.000 para Lençóis. Mais uma coisa que é também essa questão da responsabilidade e do entendimento que nós temos de que uma administração sucede a outra, mas sempre atendendo aquele por quem nós trabalhamos. E então a obra, por exemplo, como da rodoviária. A rodoviária é uma obra que foi sendo feita devagar. Porque, diferente de outras que o valor repassado pelo Estado é quase o total do custo da obra e uma pequena contrapartida do município, essa nós optamos por fazer uma rodoviária que, assim como a outra, que há mais de 60 anos vem servindo o município, a gente entende, uma rodoviária nova, ela tem que servir o município pelo menos por mais 50 anos. E, então, ela é uma obra maior do que o recurso que a gente recebeu possibilitaria construir. Essa não terminou. Então, essa não está terminada, mas fica em caixa para o futuro prefeito o recurso para aplicar no que falta na rodoviária, sendo que ela não está parada. Nós fizemos a licitação do próxima etapa e estão trabalhando, preparando para fazer o radier, então toda a parte de tubulação, toda a fiação passa no piso. Então essa parte já foi contratada e está sendo executada. Então aí depois vem as paredes que vão ser levantadas e o entorno com toda a parte de asfalto, né? Enfim, da pavimentação do entorno todo, ligando ali a avenida que vai para a rodovia. Eu acho que quando a gente fala em legado, é um conjunto de coisas. Se a gente fosse traduzir em uma palavra, responsabilidade, né? O legado da responsabilidade, o legado de você usar o recurso público com critério, com respeito, lembrando que aquilo é de todos e tem que servir a todos. Aí, se a gente partisse para falar em obras, eu diria para você assim, me orgulha muito o salto que nós demos com relação às creches, no nível da educação, no atendimento de saúde, os nossos índices todos, esses são legados, são marcas que ficarão e que eu tenho certeza impulsionarão para novas melhorias, para novos passos que virão. Como é que a prefeita permitiu a transição com a nova equipe que está chegando? Como eu gostaria que, se fosse ao contrário, eu fosse recebida. E assim foi feito. Sempre nessa filosofia de que a prefeitura é transparente, o prefeito eleito foi recebido num primeiro momento, houve uma reunião entre nós estabelecemos de que maneira deveria ocorrer essa transição com a presença e a participação dos novos responsáveis, da nova equipe, né, escolhida e convidada por ele. Então, todas as áreas foram abertas, todas as pastas, né? Então, a diretoria de educação recebeu quem vai assumir a educação, inclusive, algumas diretorias conseguiram fazer uma apresentação para os interessados e para os vereadores eleitos de toda a estrutura, de todos os serviços que eram oferecidos através daquela pasta. Inclusive o Marise fez isso também no SAI, para que eles cheguem conhecendo. Então hoje todos têm relatórios, têm todo o organograma da sua diretoria, vão assumir conhecendo tudo. Eu acho que assim, ainda hoje à tarde eu tenho uma última reunião com o Prado, que assume a prefeitura no domingo, para nós passarmos alguns pontos e entregar para ele algumas anotações que eu julgo importantes para começar. Marise, o seu grupo político teve bons candidatos e um grupo de candidatos ao Legislativo de Lençóis Paulista. Deste grupo, quantos
estão tomando posse no dia 1º e como é que será a orientação para este grupo que fica no Legislativo, um grupo que está vinculado a vocês? A nossa coligação elegeu 6 vereadores. Nós temos 12. Dos 17, né? Não, 16, são 12. 12. São 12 vereadores. 12 vereadores. Exatamente. Nós elegemos 6 vereadores na nossa coligação. Isso refletiu a própria votação para o Executivo. Ou seja, 50% dos votos da população. Com relação ao PSDB, que é o meu partido, nós elegemos 3 vereadores. A orientação do PSDB é de que os nossos vereadores serão oposição à próxima administração. Mas uma oposição responsável, uma oposição propositiva, uma oposição sempre no sentido de colaborar com a administração e com a cidade. Mas eu acho salutar, acho fundamental que a Câmara seja realmente o poder fiscalizador, que a Câmara, no momento em que se manifesta, ela representa a população e pode influenciar positivamente nas decisões do Executivo. Então é esse o papel que nós vamos exercitar. Nós vamos torcer pela cidade, vamos continuar trabalhando pela cidade e fazendo uma oposição muito séria, muito construtiva e propositiva. Ô Bel, na sua opinião, o que é que você gostaria, ou vocês gostariam de ter feito em Lençóis Paulista e que não foi possível? Uma coisa que me vem, assim, imediatamente, eu gostaria de ter conseguido fazer a revisão da iluminação pública. E já no primeiro mandato, nós começamos a lidar com as dificuldades por conta da lei que dizia que os municípios tinham que assumir aquela briga toda que todo mundo acompanhou. E o projeto que nós tínhamos andou os primeiros passos, que seria uma revisão dividindo a cidade em 5 partes, e nós íamos fazer a revisão em toda a cidade da iluminação pública, trocando por lâmpadas mais eficientes, colocando onde não tinha. E nessa disputa, até acertarmos quem era que assumiria, e mesmo porque o Tribunal de Contas, por outro lado, dizia para os prefeitos, vocês não podem receber esse passivo porque se não estiver tudo em ordem. E a CPFL precisava ainda acertar, trocar lâmpadas. A gente pagava pelo serviço, nós podíamos receber. Então, nesse embate todo, se passaram esses anos e a gente tem feito apenas, através da CPFL, a manutenção básica. E eu vejo lugares na cidade que não estão com a iluminação adequada. Iluminação, para mim, é segurança, iluminação é comunicação das pessoas, é o vai e vem. E, enfim, eu gostaria muito de ter feito isso, entre outras coisas, porque a gente tem sempre que eleger prioridades, mas isso é uma coisa que me entristece, me frustra não ter conseguido fazer, porque isso estava planejado. Mas você teve um plano de governo caso tivesse sido eleito. Não foi eleito, mas você é um munícipe de Lençóis, e até porque eu não sei quais são suas aspirações. Mas eu te pergunto, o que é que você acha que deve ser prioridade e que falta para Lençóis Paulista e que deveria ser feito por esta nova administração? Samuel, eu acho que a prioridade para Lençóis e para qualquer cidade é se administrar com seriedade, com competência, os recursos que são disponibilizados. É evidente, como a Bel acaba de dizer, que o administrador gostaria de fazer muito mais do que aquilo que ele faz, mas ele tem a obrigação de fazer bem, o melhor possível, com o recurso que ele tem disponível naquele determinado momento. Então, a prioridade para a cidade é que a próxima administração dê sequência nesse trabalho feito com muita seriedade nesses últimos 16 anos. Eu torço para que isso aconteça, né, e que a nossa cidade não seja penalizada, né, por uma gestão que não observe esse princípio que é fundamental em administração pública. Os recursos são finitos,
as ações têm que ser priorizadas, e isso feito com muita tranquilidade e muita seriedade. Eu torço para que isso aconteça. Você sempre, Marise, colaborou com algumas ações, independente do cargo. Por exemplo, você esteve muito vinculado ao Hospital Nossa Senhora da Piedade, sempre deu a sua mão, pessoas que procuram você. Você também, de certa forma, esteve, quer como prefeito ou não, ou atuando no serviço autônomo, apoiou também a diretoria que hoje administra aquele recinto onde é realizado a Facilpa. O que é que vamos esperar do Marise sem mandato daqui para frente? Samuel, eu vou continuar participando da vida da minha cidade. Eu faço isso desde a minha juventude, né? Sempre que convidado para ocupar algum cargo de maneira espontânea, filantrópica, sem qualquer remuneração, nunca deixei de participar. Você falou de duas instituições que são muito importantes para a nossa cidade. Primeiro, o Hospital Nossa Senhora Piedade, que é essencial para que a cidade tenha um patamar de conforto no momento da doença muito grande. Infelizmente, nós temos à frente do Hospital Nossa Senhora Piedade pessoas que também se doam para que ele se mantenha. Então, nesse quadro muito difícil da saúde no nosso país, o Hospital Nossa Senhora Piedade, embora tenha dificuldades financeiras também, é um verdadeiro oásis. Está sendo muito bem administrado, conseguem administrar a dívida que tem e prestam serviços de alta qualidade para a população. Com relação à Facilpa, é um legado que foi construído ao longo de várias administrações. É a maior festa que nós temos. E ela só acontece... Uma das mais importantes do Estado, não Exatamente. é só de Lençóis, né? E ela só acontece porque ali também existe uma associação, pessoas que se dedicam de maneira graciosa para que a festa aconteça a cada 4 anos. Então, na medida em que a minha contribuição for solicitada, eu vou dar também o meu apoio, o meu trabalho, né, para que a cidade continue contando com essas duas instituições que nos orgulham. Bel, claro que você teve sempre uma vida, eu conheço a Bel já faz um pouquinho de tempo, porque a Bel, eu fui muito amigo do pai da Bel ao tempo em que ele dirigia a usina São José e por circunstâncias profissionais eu narrava futebol lá em Macatuba e o pai dela era um dos grandes amigos que eu tive na minha vida. Então eu conheço a Bel antes dela pensar em... Ela era recém-formada, professora, enfim. Bel, segunda-feira começa uma nova etapa na sua vida. Como é que vai ser a segunda-feira para você? Você não está na Secretaria da Educação, de Cultura, não tem, só tem o João lá para você administrar. Como é que vai ser? Só tem o João? Eu tenho o João. Não, segunda-feira eu acho que começa... Claro. Eu sei disso, mas acho que segunda-feira começa um tempo que eu anseio por ele há muito, né? Que é um tempo de descanso, que prefeito não tem férias, não para nunca, então eu vou mergulhar a princípio nisso. Mas eu sou uma cidadã lençoense, que ama aquela cidade e eu nunca vou deixar de me envolver como me envolvia antes de ser prefeita. Eu vou me envolver na vida da cidade, eu quero participar de algum trabalho voluntário, quero colaborar, contribuir no sentido de estar presente naquilo que a cidade pode, né, precisar ou melhorar com a minha atuação. Não quero, eu acho que assim, passou o tempo de muito relógio, né? Passou o tempo de horários muito extensos a serem cumpridos. Eu acho que nesse momento eu tenho que agradecer muito a minha família, meu marido, minha mãe, que tem tanta paciência em esperar por esse tempo meu, que nunca chega, os meus filhos, os meus netos, e a gente tem que lembrar, né? Da onde a gente veio, e a gente tem que valorizar esse meio, esse lugar maravilhoso, esse ninho que a gente tem. Se você seguir as pegadas da sua mãe, eu tenho certeza que você vai correr muito, porque ela não para de ser uma abnegada. Exatamente, a minha mãe... Nas atividades filantrópicas da cidade.
Marise? Com 84 anos, trabalha para ela sair agora 10 dias, ela teve que ajeitar muitas coisas, gente, deixar tudo muito certinho, porque ela tinha compromissos com o hospital. Então, olhando para ela, eu vejo que, pelo meu temperamento, que eu, de alguma forma, eu estarei sendo uma cidadã atuante. Tá? Marise, muita gente se pergunta, e o Marise, além de tudo isso que você acabou de falar, qual a sua idade, Marise? 64. 64, você é jovem ainda. Me sinto jovem. E nas ações, na saúde, felizmente. Graças a Deus. Com a graça de Deus. Eu te pergunto, qual é o futuro político do Marise? Porque a gente pergunta para quem tem 18 anos, mas com 64 anos ainda, e com o INPS querendo prolongar a vida aí de muita gente para aposentar, você ainda tem muita lenha para queimar. Samuel, eu penso da seguinte forma, ninguém nasce com um mandato eletivo. O mandato eletivo se consegue. Né? A gente nasce, sim, dentro de uma família. Nós somos primeiro filhos, somos, na sequência, maridos, somos pais, né? Maridos e esposas, depois nós somos pais, somos mãe, e a gente depois é avô. Né? Então, nesse primeiro momento, eu vou exercer esses papéis dentro da minha família. Isso será até uma forma de homenagear a minha esposa, a Joana, que todos esses anos se sacrificou para que... Para quem não sabe, o Marise é aposentado do Banco do Brasil, viu? O Marise... Exatamente. Ele fez aí uma política paralela de atividades profissionais, de atividades políticas, familiares. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, Samuel, eu estou preocupado em exercer esses papéis de marido, de pai e de avô, como eu estava dizendo. É uma forma de homenagear também a Joana, minha esposa, a minha família, que sempre, de uma forma ou de outra, se sacrificaram para que a gente pudesse se dedicar à atividade política. Não encerro a minha atividade política. Eu sou ainda presidente do PSDB em nossa cidade. Eu sou um ser político, eu acho que todo cidadão deve e tem que participar da política, tem que dar a sua contribuição e vou continuar fazendo isso. Com relação aos próximos passos, isso depende de uma série de variantes. Não posso, nesse momento, dizer se sou candidato em outras ocasiões ou não. Eu acho que tudo isso acontece naturalmente, eu acho que nós temos lideranças políticas na região, nós temos lideranças políticas dentro da nossa cidade. Eu acho que conversando com essas pessoas, nós definiremos o nosso futuro político. O que eu quero é continuar contribuindo para que a nossa cidade continue se desenvolvendo e sendo uma cidade que hoje, da qual nós podemos nos orgulhar. Eu me sinto assim, realizado como ser humano, como político, pelas oportunidades que tive de trabalhar pela nossa cidade. Eu acho que é o mesmo sentimento que a Bel tem. E uma coisa que me emociona muito, né? Nesses anos todos de política, mesmo agora, após ter perdido uma eleição, nós temos o respeito da nossa população. Isso é importante. Em nenhum momento das nossas vidas nós fomos maltratados ou desafiados ou colocados em xeque a nossa atuação política. Isso é um conforto muito grande. E isso a gente vai levar pelo resto das nossas vidas dentro do nosso coração. Nesse momento, nós temos a consciência tranquila de que fizemos o melhor por nossa cidade. Até porque a vida continua e, acima de tudo, eu acredito que todos estejamos unidos, vocês, por um partido chamado PLP, Partido de Lençóis Paulista, que é o maior de todos. Bel, agora faça aí as suas considerações finais, você que vive praticamente o seu último dia como prefeita, cargo que, olha, a Belzinha não esperava. Quando eu conheci a Bel, nunca ela podia imaginar. E ainda na vida pública, ela veio até treinar aqui quando falaram que ela podia ser prefeita de Lençóis, e sempre com muita competência, com muita dedicação, ela exerceu esse cargo. Foi um aprendizado anterior, depois com muita categoria ela tirou de letra esses 8 anos de mandato. E agora
Tudo que começa tem um fim, não é, Bel? Com certeza. Quando você diz assim, os últimos minutos, né? Então eu tenho hoje e amanhã, e eu não tenho espaço nesse momento para outra coisa que não seja agradecer, né? Eu começo agradecendo sua amizade, seu apoio, agradeço a TV Prevê por todas as vezes que nos acolheu aqui, mas eu agradeço a Deus que permitiu mesmo que a gente realizasse tudo isso. É a saúde, é a inspiração, é o fortalecimento, é tudo aquilo que o ser humano precisa, e a luz, a iluminação constante na hora das decisões e todos os passos. Eu tenho que agradecer muito a Deus por esse período. Eu posso dizer de 16 anos, porque participei dos 8 anos de governo de Marise, foi um grande aprendizado. Vivemos esses 16 anos a vida de uma equipe de verdade, uma equipe que é o time, que todo mundo se preocupa um pelo outro. Então, agradecendo a Deus, eu agradeço também a toda essa equipe maravilhosa, e destaco nessa equipe o primeiro vice do primeiro mandato, Luiz Carlos Trescente, depois o vice Marise, que nesses últimos 4 anos também caminhou junto, sempre no mesmo ritmo, no mesmo passo, com muita afinação, e todos os funcionários públicos municipais que sustentam todas as ideias, todos os sonhos de um administrador. Se nós não temos a nossa equipe trabalhando direitinho e desenvolvendo aquilo que é planejado, nenhum sonho se realiza, nenhuma meta é alcançada. E agradeço também mais uma vez a minha família, pelo apoio, pela paciência e pelo carinho que sempre me deu, pelo amor acima de tudo. E deixo assim para a população de Lençóis e de região, que sempre também nos acolheu muito bem, a gratidão também. A gratidão por participar dessa construção coletiva que é o que nós fazemos em Lençóis Paulista, e dizer que nós não paramos. Eu não quero parar nunca. Eu quero sempre estar caminhando, construindo, sonhando, possibilitando, aposentar da vida, jamais. Nós temos que viver sempre intensamente, e é assim que eu sigo o meu caminho. É assim que eu vou para frente com aquilo que Deus me possibilitar vivenciar. Muito obrigada a todos. Marise, muito obrigado a você também. Um feliz 2017 para todos os lençoenses, e em especial com muito carinho para vocês. E com certeza 2 pessoas especialíssimas estão gostando muito desta nova situação. A Joana e o João. Estão. Certamente. Festejando. Muito obrigado, Marise. Obrigada. Feliz ano novo. Obrigado aos que nos acompanharam. Este é o nosso último programa ao vivo. Temos aí uma programação, temos aí as previsões de 2017. Oxalá nós tenhamos um 2017 diferente do que foi 2016, que foi terrível para todos. Muito pouca gente sai feliz com 2016, embora que tudo isso aconteça sob a égide, sob a luz do grande arquiteto do universo. E por isso nós esperamos que ele nos cubra de bênçãos para que 2017 possamos estar cumprindo com a nossa missão nesta vida terrena, ao lado de todos aqueles que nos são caros, os nossos companheiros de trabalho, os nossos telespectadores, os nossos familiares, enfim, a vida segue, e que siga com a proteção dele para melhor. A todos, um grande ano com a proteção do Mestre Jesus. Um abraço e até o ano que vem.